Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Como discípulos de Jesus, estamos vivendo em um período seriamente delicado. Demanda de cada um de nós muita sabedoria no que diz respeito às nossas opiniões e posições. Além e principalmente uma grande consciência de nossa missão como sal e luz desse mundo, essencialmente em nossa cidade e nosso país. Gostaria de chamar a atenção para que juntos possamos considerar a necessidade e a urgência de uma renovação da Igreja de Deus. E quando eu falo em renovação, é o entendimento de fazer algo se tornar novo e diferente, causar uma mudança de um estado anterior, geralmente pautado em alguma zona de conforto. Importante ressaltar que essa renovação não é uma condição fixa, mas uma ação contínua, aonde o Deus Trino é o autor e consumador dessa obra. E o versículo que nós lemos demonstra essa urgência. É a necessidade dessa ação contínua de mudança e novidade de vida que chamamos de renovação. No início do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, lemos como os discípulos Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência única em sua espiritualidade, no Monte da Transfiguração. E assim como nós também, em nossa caminhada de fé, temos nossas experiências únicas e singulares com o nosso Deus. Mas chegou um momento em que eles falharam completamente. Diante deles, uma pobre criança clamando por ajuda. E por mais que já haviam sido bem-sucedidos antes, nesse momento eles falharam. E assim como a Igreja de Deus, em outro momento histórico, tem obtido uma grande consciência de comprometimento e envolvimento com a missão de ser sal e luz, transformando a luz do Evangelho pessoas, famílias, estruturas, cidades e países, mas nesse momento temos falhado. E tem falhado porque percebo que no nosso presente, que a Igreja de Deus em sua maioria tem uma aptidão fundamentada na valorização demasiada do passado. E assim nos assentamos em experiências e êxitos obtidos lá atrás. E esquecemos ou nem consideramos nesse momento histórico que estamos vivendo de fazer essa imprescindível pergunta: por que não conseguimos? E empregando a analogia que o Dr. Martyn Lloyd-Jones usou para explicitar essa história como perfeita representação da condição atual da igreja, onde a criança é um mundo que clama por socorro e os discípulos sendo a própria igreja. E fazendo uma observação criteriosa nessa hora, me parece óbvio que a igreja precisa de uma renovação. Situação atual onde o caos atinge desde o fórum íntimo de um ser individual até as estruturas coletivas da sociedade. Isso é um testemunho eloquente desse fato. E não que a Igreja de Deus não esteja tentando fazer o que é certo, assim como os discípulos naquela época o fizeram. E talvez em nenhum outro momento histórico a Igreja tenha sido tão ativista, mas percebo claramente que tem falhado em tratar da situação. E como explica o Dr. Lloyd-Jones, que a grande dificuldade dos discípulos daquela época, como a igreja atual, é um problema de diagnóstico, diagnosticar esta casta. Os discípulos tentaram resolver o problema sem compreender a natureza do mesmo. E aqui é a lição que a igreja precisa aprender na época presente. Não paramos para considerar esta casta. E quando examinamos essa questão, eu me pergunto como cristão, estamos conscientes da profundidade do problema que somos confrontados em um sentido espiritual da nossa missão? E a julgar pelas ações e posições de muito que nós nem sequer começamos a entender. Para muitos, esse mundo que clama por socorro se resume somente a uma agenda política, dicotomizada em dois polos de atuações, ele sim e ele não, se degladiando nas arenas das redes sociais. E para muitos outros, esse mundo que clama por socorro se resume somente a uma agenda ecológica e a filantropia, como forma de apaziguar a culpa produzida pelo egoísmo inerente. Mas quando eu olho a agonia desse mundo, mais eu percebo que esse caos não pode ser tratado e nem resolvido meramente através de poder ou de recursos humanos. Porém, este mundo que clama por socorro precisa urgente do senso da majestade de Deus, um entendimento da pecaminosidade humana que destrói, corrompe toda a nossa individualidade quanto às estruturas coletivas e a maravilha da salvação em Cristo Jesus. Isso só vai acontecer quando a igreja deixar suas agendas particulares
para juntos clamarem ao Deus Todo-Poderoso por uma ação contínua de mudança e novidade de vida. E que essa renovação provoque e exerça um profundo arrependimento em cada coração. E esse entendimento é imprescindível, porque o coração é a parte central da nossa personalidade, o trono onde residem nossos compromissos mais fundamentais. Que está no coração determina o que pensamos, fazemos e sentimos, uma vez que a mente, a vontade e as emoções estão ali enraizadas. E como nos ensina C.S. Lewis, nunca deposite toda a sua fé num ser humano, mesmo que seja o melhor e a mais sábia pessoa do mundo. Existe uma porção de coisas sábias que podemos fazer com a areia, mas não vai construir uma casa sobre ela. Mas que possamos depositar toda a nossa fé e construir nossa casa alicerçada em Cristo Jesus, buscando essa ação contínua de mudança e novidade de vida, fazendo com que o senso da majestade de Deus, a salvação em Cristo Jesus e a santificação seja um luzeiro em nossas vidas diante desse mundo que clama por socorro. E que Deus use a sua igreja hoje, amanhã e sempre.